Olá, todo mundo! Hoje nós vamos estar apresentando mais um trabalho de uma das disciplinas do PROEF, da disciplina de Metodologia do Ensino da Educação Física, que essa atividade é dividida em quatro etapas, né, e abordará a temática da semana, a pesquisa sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores, e também a temática da segunda semana, o currículo e a didática na educação física. Nós, os mestrandos do Polo Parintins, Elton Silva, Alex Carneiro, Jussara Gemac, Raíza Gadelha e eu, Diego Brelas, estaremos nos aprofundando um pouco sobre os textos, os três textos que foram estudados durante essa semana, né, e a gente vai tentar apresentar um pouquinho para vocês. Né, e o nosso querido professor Alex vai abrir falando do texto As Finalidades Educativas Escolares e a Escola Socialmente Justa. Vamos lá, Alex. Boa tarde, pessoal. Agora eu vou iniciar a falar sobre o artigo que eu li, que está relacionado à sociocrítica, que é uma revisão dos estudos entre 1999 e 2014. Né? O objetivo desse estudo é a questão da pesquisa sociocrítica, que ela se desenvolveu no campo da educação física e na formação de professores. Ela tem um olhar para a formação dos professores de educação física, não apenas só para o esporte em si, mas também para uma educação crítica relacionada aos alunos na parte social, cultural e também de poder. Essa pedagogia crítica, ela tem uma dificuldade de ser trabalhada pelos professores. Não é todos os professores que conseguem trabalhar com essa parte da pedagogia crítica em si, né? Na escola onde eu trabalho, nós temos esse lado relacionado à questão de você trabalhar com o aluno a parte mais crítica deles terem suas opiniões, deles exporem suas opiniões na sala de aula, e muitas das vezes a gente leva esses alunos para fora para apresentar trabalho, e isso vai fazendo com que ele tenha uma visão totalmente diferente da educação física e de outras disciplinas também, porque a educação física ela não é só em si realmente no esporte. Hoje nós estamos vendo no nosso curso também que nós verificamos muitos trabalhos acadêmicos que os alunos podem expor, e assim também a gente tenta passar para os alunos que futuramente eles podem também fazer esses trabalhos acadêmicos fora da escola e tendo uma visão mais crítica de mundo. Daí a gente vê a importância, né, da educação física como fator de construção, né, desses valores dentro da escola, né? A educação física é muito importante e a gente tem que vê-la assim, né? Não podemos deixar de estupar essa imagem da educação física, e assim a gente vai construir uma prática bastante valiosa dentro das escolas. Muito explicado, professor Diego, sobre isso que nós estamos aqui falando. Agora, nossa colega Jussara vai falar um pouco sobre o artigo dela, que ela leu. Ok, bom dia a todos, colegas. Irei apresentar o texto Formação de Professores e Didática para o Desenvolvimento Humano, do autor José Libânio. Ele traz uma temática muito importante, ele diz até que essa temática ela é histórica, que é a separação entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico. O que ele quer dizer com isso? Que há uma divisão dentro da nossa formação sobre os conhecimentos teóricos e os conhecimentos práticos, né? Vamos dizer assim, ele separa o saber fazer e de como esse saber ele vai ser ensinado de uma forma eficaz. Em associação com o autor, também há outros pensadores. Então, traz aí uma dinâmica entre esses autores que eu também achei muito, muito importante, que, por exemplo, Lin Sumé, que ele diz o conhecimento pedagógico do conteúdo, pois sugere que o professor não deve apenas dominar a sua matéria, mas também saber a melhor forma de ensiná-la. Davidov também fala, junto com o Lee e com o Sumé, que o desenvolvimento do pensamento, que o professor ele não deve apenas repassar o conteúdo, mas fazer com que o aluno ele aprenda a pensar. Então, dentro dessa proposta e dentro do meu cotidiano, e com o tema da disciplina,
Eu acredito que a educação física, ela acaba quebrando esses dois pensamentos de separação e que haja uma atuação, vamos dizer assim, frequente do aluno em pensar, em aprender. Por quê? Porque a educação física tem seus conteúdos e com ela a gente deve enfatizar a parte histórica, conceitualizada, mas também a parte prática dentro dessa outra temática histórica e conceitualizada. Então, a nossa área, ela acaba quebrando com essa ideia, desde que a nossa formação, ela também nos direcione para esse tipo de atuação profissional. Agora, a professora Raiz, ela também vai dar continuidade sobre o texto de José Libânio. Bom dia, colegas. Dentro dessa temática, né, abordada por Libânio, ele diz para enfrentar esse problema, né, que é um problema histórico das universidades, que é o currículo, né, que é dividido entre a forma de ensinar e o conteúdo. Ele, para enfrentar essa situação, ele recorre a Davidov, né, que está baseado em Vygotsky, que a ideia central dele é que o aluno ele não deve decorar o resultado final, né? Ele não deve, por exemplo, no ensino da matemática, ele não deve só decorar a fórmula ou a regra ou um conceito pronto, mas ele deve entender como aquele conhecimento ele foi construído. Ele fala sobre pensar como quem pensou aquela fórmula, né? Ou como os cientistas, como os teóricos pensaram para chegar naquele resultado final. É como se o professor ele pudesse guiar os alunos a refazer de forma mais curta e simplificada o caminho que os cientistas percorreram para chegar àquele conhecimento. Ele aborda nesse texto, nesse artigo, que existe aquele professor que ele sabe muito do conteúdo, mas ele não sabe repassar. E aí ele critica lá a forma como os currículos das universidades, que é algo histórico desde o início do currículo das universidades, ele separou, né, a forma como a parte pedagógica da parte do conteúdo. Então, ele diz que o jeito de ensinar ele deve nascer da epistemologia da disciplina, como o conhecimento foi produzido na ciência. Então, cada disciplina ela tem um modo de pensar. Por exemplo, a matemática ela ensina a pensar de forma lógica, dedutiva. As ciências, através da observação, da experimentação. A história, através de analisar fontes, interpretar fatos, construir narrativas. Em resumo, Libânio ele diz que ensinar não é só transmitir o conteúdo pronto, é colocar o aluno para pensar como quem produziu aquele conteúdo, mesmo que seja de forma simplificada. Isso faz com que o aluno aprenda de verdade e desenvolva um pensamento crítico. Ele fala dentro do texto sobre o paralelismo, né, que é um problema estrutural das universidades. Duas trilhas separadas, né, o conteúdo disciplinar de um lado e a didática do outro. Existem professores que sabem muito como ensinar, mas eles têm o conteúdo abordam o conteúdo de uma forma genérica, e aqueles professores que sabem muito, mas não sabem repassar o conteúdo. E é justamente essa separação estrutural que o Libânio ele bate e ele defende que seja a formação do professor precisa unir desde o início esses dois saberes. Agora o professor Elton vai falar um pouquinho mais sobre o texto. Olá, pessoal, bom dia. Eu vou falar sobre o papel da didática e como ela tem um elo entre a teoria e a prática de ensino. E levando diretamente para a minha área, que é o ensino modular, onde eu trabalho. E o Libânio, ele diz, de forma, uma síntese, de forma crítica, ele fala sobre a dissociação entre o conhecimento pedagógico e disciplinar na formação do professor. E também, muitos cursos, eles formam professores sem domínio de conteúdo que irão ensinar. No caso, a licenciatura em pedagogia é um exemplo, ou sem domínio das práticas pedagógicas em outras licenciaturas, dependendo da formação desse professor, né? Se for online, se for presencial, mas sem um trabalho diretamente.
E a formação, muitas vezes, ela é genérica, ela é teórica e ela é descolocada da realidade escolar concreta. E ele defende também uma articulação entre a teoria de ensino, didática, e a epistemologia das disciplinas, com base na teoria de Davidov. Aí, dentro da minha realidade de ensino modular nas escolas rurais de Santarém, principalmente quando se trata de escola de várzea, terra firme e planalto, apresentam algumas contradições profundas com o ideal proposto pelo Libânio. Temos aí a descontinuidade do ensino, onde os módulos eles acontecem em períodos concentrados de 50 dias e com longos intervalos, e isso inviabiliza o desenvolvimento contínuo de capacidades cognitivas complexas, como propõe o Davidov. Também não haveria um tempo hábil para a aplicação de metodologias investigativas e formativas, e a gente traça uma crítica direta à lógica do ensino modular, que ele seria fundamental e emergencial, enquanto a proposta de Libânio ela é formativa e, ao mesmo tempo, contínua. A formação docente ela seria descontinuada e desarticulada, porque muitos professores atuam com formação fora da área e sem preparo pedagógico sólido. O modular, ele escancara a crítica de Libânio, que seria o conhecimento da disciplina, e o pedagógico, eles caminhariam de formas separadas. Em geral, o professor ensina como ele pode, e não como ele deveria, principalmente tratando-se da educação física, na questão da estrutura, de não ter espaço adequado, de não ter material esportivo, didático, pedagógico. Eu, por exemplo, o material que eu utilizo, na maioria das vezes, sou eu que compro do próprio bolso, do próprio salário, eu compro esse material, porque o governo do estado dá um material, forma um kit básico ali, que eu até recebi esses dias, e eles querem que dure um ano inteiro, com umas 3 bolas, uma rede, e quer que esse material dure um ano inteiro. Material livro ou coisa parecida, isso aí esquece que não existe. Também traço uma crítica na formação recebida pelos professores no modelo modular, que não integra os saberes epistemológicos como prática didática de forma mais contextualizada. A realidade sociocultural ela é desconsiderada, haja vista que há propostas curriculares que já vem prefeita pelo Estado, no caso do Estado do Pará, e que não dialoga com a vida local do nosso aluno, a cultura dele ribeirinha e, de certa forma, também, claro, que é amazônica. Falta a transposição didática no sentido de desse estudante ele ter um elo entre a sua cultura local e o que a gente está ensinando aí. E nós temos aí, para finalizar, uma crítica. Libânio ele propõe que o ensino ele seja mediador cultural e social. E conforme o que a gente ensina, isso está um pouco distante, está um pouco ausente, de certa forma. Agora eu passo a palavra ao meu amigo Diego, que vai transcorrer o assunto aí da melhor forma possível. Bom, então, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre o texto As Finalidades Educativas Escolares, né, e a Escola Socialmente Justa, né, um texto de José Libânio e Eliane Silva. Esse texto, pessoal, ele apresenta uma análise profunda, né, sobre a finalidade educativa nas escolas, né, e a concepção de uma escola socialmente justa. Né, ela vai enfatizar essa importância da diversidade social e cultural no processo educacional. Né, um ponto muito importante, principalmente para a nossa região, né, que é rica em cultura, né, rica em todos esses aspectos. Né, e o texto também vai discutir essas diferentes visões que a justiça educacional, que ela influencia, né, como eu posso dizer, na formulação das finalidades escolares. Né, ela vai destacar essa necessidade de um atendimento pedagógico que respeite essas características individuais dos estudantes, principalmente as características culturais. Né, e esse artigo, ele vai ressaltar essa diversidade cultural, sociocultural, né, que está integrada dentro do currículo escolar e da prática pedagógica. Ela não é apenas tratada como um acessório, né, ou como um programa paralelo. Essa questão ela deve estar inserida dentro das nossas aulas, né, e deve fazer parte do currículo, né, assim, agregando ainda mais para o verdadeiro potencial da educação física, né, dentro das escolas. Né, então, esse texto ele é muito importante na questão da valorização cultural, né, como direito.
né, como dever também do Estado proporcionar para os nossos estudantes. Né? Então, é basicamente isso que o texto Finalidades Educativas Escolares e a Escola Socialmente Justa, a abordagem pedagógica da diversidade sociocultural, mostra para a gente, né, o poder que a educação física tem e também essa questão da diversidade cultural, como ela deve ser empregada dentro das nossas aulas, não somente como um projeto, né, mas como algo vivo, né, como algo rico e que vai influenciar diretamente no aprendizado dos nossos estudantes.